boa tarde, amiga da educação. Boa tarde, amigo da educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse espaço que é preparado com muito carinho, especialmente para você que sabe da importância de se manter atualizado, você que valoriza momentos de trocas de experiências, momentos para reflexão, você que busca dicas, sugestões de atividades. Tudo para quê? Para enriquecer, para aprimorar a sua prática pedagógica. Esse espaço é para você e hoje o nosso tema é de suma importância. Vamos conversar sobre educação antirracista. Então, nos ajude a manter as lives do Congresso Brincar, sempre assim, com muita qualidade, gratuitas. Os nossos convidados são escolhidos com muito cuidado, com muita atenção para aprimorar a sua prática. Então, nos ajude como, Paty? Nos ajude compartilhando. Avisa no grupo da família, no grupo da escola, compartilha nas redes sociais que nossa live pedagógica do Congresso Brincar já vai começar. É isso, gente. E não se esquece, eu sou a professora Paty Fonte e espero pelo seu print, pela sua foto. Se você compartilhar na rede social, marca o arroba do Congresso Brincar, marca o meu arroba que está aqui também, que nós, olha, vamos com muita alegria compartilhar a sua mensagem e mostrar que tem um monte de professor apaixonado pela educação, ligadinho na nossa live pedagógica, mesmo sendo sábado aí, pertinho de feriado. Vamos embora, vamos com tudo, porque meus convidados de hoje são incríveis. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Eu vou chamar aqui para nossa conversa Janaína Corenza e Vitor Meirelles. Vem para cá, gente. Seja bem-vinda, Janaína. Olá, Paty, com muita alegria, né, que eu recebi esse convite para poder conversar com vocês um pouco sobre educação antirracista, né? É um prazer enorme estar aqui, conhecendo o Vitor Meirelles também. Então, eu tenho certeza que vai ser aí uma tarde muito bacana para a gente. Obrigada. O prazer é todo nosso receber você. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada por participar hoje conosco. E seja bem-vindo também, Vitor Meirelles. Posso? Então, vou começar assim. Empresto meu bom dia com muita alegria, na expectativa de receber com euforia os juros e a correção que todo empréstimo tem na sua devolução. Pode ser acrescido de afeto. Afetos, bons afetos, de bom coração, somado a parcelas de boas emoções. Pode também ser acrescido de um abraço, que seja digital, mas com uma alegria sem igual. Olha, às vezes, um abraço, um olhar, um sorriso pode custar pouco, mas na realidade vale muito para quem o recebe. Bom dia a todos. Ai, que lindo, Vitor. Bem, vocês já perceberam que a nossa live vai ser repleta de poesia, de muita emoção também, né, gente? Que prazer ter vocês dois aqui, que alegria. Mais uma vez eu agradeço muito e peço a todo mundo, olha, eu vou falar aqui de onde eu sou, a Janaína também e o Vitor. Eu quero saber você que está aí nos assistindo, de onde você é, qual é seu estado, sua cidade, conta pra gente. Eu sou a professora Paty Fonte. Estou aqui representando hoje o professor Vitor Falcão, que é o nosso grande presidente do Instituto Conhecer, e a minha xará, Patrícia Laurindo, que é apresentadora do Congresso Brincar, da live há mais tempo, e moro em Copacabana, sou do Rio de Janeiro. E você, Janaína Corenza, de onde você é? Então, Paty, eu sou do Rio de Janeiro, moro no bairro Engenho Novo, né, na zona norte da cidade. E eu fui professora durante quase 20 anos de educação básica e hoje eu formo professores, né? Então, é desse lugar que eu falo. Que legal, Janaína. Eu também, olha, não precisa espalhar, gente. Eu sei que pouca gente vai ouvir a gente nesse momento, né? Mas eu completo 30 anos esse ano de magistério e também trabalho hoje nessa parte aí de formação de professores. Então, estamos juntas com muito amor e muito carinho pela sala de aula e por todos esses profissionais de educação. Tem muita professora assistindo a gente aí.
Fala aí se você é professora, de qual nível de ensino, quanto tempo você tem de sala de aula e de onde você está falando. E você, Vitor Meirelles, eu sei que você não é apenas da educação. Conta um pouquinho para a gente. Gostaria de primeiro pedir um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pedir licença e a benção à nossa ancestralidade, aos mais velhos, pedir licença àqueles que passaram por aqui, àqueles que ainda estão por aqui, àqueles que vão passar por aqui. E dizer que eu sou Vitor Meirelles, sou artista-ator, gosto de dizer que sou ator porque onde você me encontrar, seja na rádio, seja numa escola, seja no cinema, na TV, seja na rua, eu posso dizer que ali tem um personagem, um mundo, uma pessoa viva ali, atuante. Eu sou negro, pessoa negra, vidente. Os poucos cabelos que eu tenho na cabeça são negros, pretos. Eu estou na faixa dos 1,70 m. Só para ficar, vocês acharam que eu ia falar da minha idade, eu acho que isso aqui não vai rolar. Não vai rolar. A Janaína até fez assim, ok para mim, não vai rolar a idade. Então, uso óculos, estou vestindo uma camisa branca do Carnaval de 2022, do Carnaval O Amor Preto Cura, Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil. Mostra a camisa pra gente, Vitor. A gente quer ver essa camisa linda. Então, assim, atrás de mim, no meu lado esquerdo, tem a Nossa Senhora da Aparecida, aqui também junto com a gente, além da Chica Xavier e de todas essas pessoas que eu citei. Eu sou carioca da Gema do Ovo, cria do Complexo de Favelas da Coreia, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Senador Camará. E atuo no campo da arte, da educação, e agora fui capturado pela saúde. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Patrícia, Janaína, Diego. Hoje é uma live carioca, mas aqui nesse espaço das lives pedagógicas do Congresso Brincar, sempre tem gente de cada cantinho do Brasil, então vale a pena acompanhar nossa live cada dia melhor, né, gente? Esse tema de hoje é incrível. Você que está aí em tempo real, pode mandar sua pergunta, pode mandar aí seu relato, sua opinião, que dentro aqui das possibilidades, nós vamos inserir a sua pergunta, o seu relato, a sua opinião, tá ok? Vamos lá, então, para a primeira pergunta que eu quero fazer para a Janaína Corenza, mas depois eu gostaria que o Vitor também respondesse. Qual a importância desse debate racial dentro das escolas? Então, Paty, a gente pode afirmar que o debate racial na escola é algo muito recente, né? Porque durante décadas, após o fim da escravidão, nós aprendemos que todas as pessoas viviam de uma forma harmoniosa, né? Indígenas, negros, brancos. Então, o mito da democracia racial evidencia essa realidade histórica, né? Na verdade, essa falácia histórica de harmonia, né? Então, quando nós trazemos o debate racial para dentro da nossa escola, nós entendemos que o racismo, por ser estrutural, ele está presente também na escola, né? Então, a escola ela não pode ser isolada da nossa sociedade. Ela faz parte dessa sociedade racista na qual nós estamos inseridos. Então, logo, a escola é um espaço racista também. Então, falar de racismo, né, é educar para uma sociedade que não nega a sua existência. O racismo existe, nós precisamos falar sobre ele. Então, o debate racial, ele deve fazer parte da educação de todos, né? Nós não podemos achar que falas racistas vindas de crianças ou de professores são brincadeiras, né? Não podemos esperar acontecer um caso de racismo na escola para a gente falar sobre ele, né? Então, por isso, a importância da Lei 10.639 de 2003, que a gente vai conversar mais um pouquinho para frente, né? Então, assim, o debate racial, ele deve fazer parte da escola, porque somos mais de 50% da população, né? Nós somos negros, e os dados de
pesquisa mostram que não há uma equidade dentro da nossa sociedade. Então, nós temos que falar sobre racismo, né? Nós temos que debater questões que envolvem as relações raciais de educação, né? Então, para isso, os professores, eles precisam estudar, eles precisam ler, eles precisam se apropriar desse tema para que o debate racial na escola ele não se paute no senso comum, mas que faça parte desse espaço, tá bom? Porque já é algo tão arraigado na nossa cultura, na nossa sociedade, que muitas vezes pequenas coisas passam assim desapercebidas, mas não dá mais para a gente permitir que isso aconteça. Agora, com a sociedade da informação, é o momento de prestarmos atenção em cada detalhezinho, e não só perto do Dia da Consciência Negra. Eu fiz assim muita questão de realizar essa live hoje, porque eu sei que existem aquelas escolas que só se preocupam perto da data comemorativa. E o resto do ano inteiro acontecem inúmeros fatos que são passados aí sem a devida atenção. E a gente quer alertar todo mundo para isso hoje, né? E aí, Vitor, o que você pode dizer para a gente, na sua opinião, qual é a importância, né, de se debater, de ter esse debate racial nas escolas? Antes de mais nada, agradecer a oferta da Janaína, essa linda fala aí, que contribui muito com esse movimento. E assim, eu falo de um lugar não de uma pessoa que não tem uma formação, de uma pessoa que não tem a especialização na educação antirracista, mas de uma pessoa que traz um corpo e uma experiência do vivido dentro do chão da escola e dentro de outras unidades que trabalham com educação, projetos sociais. Então, assim, a pergunta é qual a importância do debate racial na escola. Eu acho que teria que entrar mais uma, não só importante, mas como urgente. Existe uma urgência. Quando a gente olha para a diversidade racial e não fala sobre isso de uma forma educativa, de uma forma positiva, é o que a gente está perdurando aí nessa educação, que é uma educação que está mais no campo reprodutivo. Então, se a gente não traz um debate racial, como a professora Janaína falou, se a gente não fortalece isso dentro da escola, isso se reproduz em todo um campo social, em todo um território. E aí reverberar o que a gente vem vivendo, eu vou trazer os 500 anos, de um corpo negro morrendo, ou melhor, de um corpo negro sendo assassinado. Então, a gente tem que desestruturar, pegando um pouco do Silvio Almeida, que ele fala do racismo estrutural, a gente tem que trazer para a escola esse debate e desestruturar o racismo. Obrigado. Perfeito. Eu vou contar aqui para vocês algo da minha experiência como ser humano em sempre, né, permanente evolução e tentando me construir a cada dia. Também não sou especialista no assunto, mas sempre me preocupei bastante, porque eu só vim perceber que eu sou filha de negro, que meu pai era negro, depois de adulta. Como assim? Você pergunta. Como pode isso? Em criança eu nunca havia prestado atenção, me atentado para isso. É estranho, né? É horrível falar isso, eu acho muito estranho. E eu acho que isso vem muito dessa cultura, né? Como a Janaína falou, da gente acreditar, existe aí, que não existe racismo no Brasil. Mas ele existe, ele está velado e ele está realmente dentro das casas de todos nós, assim. Eu fui me dar conta disso depois de adulta. Eu falei, eu sou filha de meu pai negro, minha mãe branca. Nunca prestei atenção nisso. Na infância, na adolescência, só depois de adulta. Alguém se reconhece com essa minha fala? Diz aí, pode escrever. Porque isso é muito importante, isso é de suma importância, gente. E aí, tem tanta coisa para a gente conversar, não vai dar para a gente aprofundar o tema hoje, mas eu garanto para vocês que vamos trazer aqui muitas reflexões importantes e muitas sugestões para vocês colocarem em prática desde já, tá? Porque, como o Vitor disse, isso é urgente. E vamos puxar um pouquinho aqui o gancho para o bullying, porque eu quero que vocês conheçam também o trabalho dessas duas pessoas maravilhosas, incríveis, que estão aqui hoje.
E eu quero perguntar para o Vitor, né? Qual é a correlação do racismo com o bullying? E gostaria de aproveitar para pedir para que você falasse um pouquinho desse seu trabalho contra o bullying. Antes disso, eu queria, enquanto você falava, Paty, eu lembrei de uma pesquisa que eu nunca lembro o ano, a fonte, mas é só aí, a gente tem aí, você falou da internet, né, de toda essa tecnologia que cada vez mais está à nossa volta. Existe uma pesquisa onde perguntam às pessoas se existe racismo, e elas perguntam se elas são racistas, e elas dizem não, e se existe racismo, sim. Isso foi 90%, se eu não me engano, 90%. E que esquisito, né? Eu não sou racista, mas o racismo existe. Então, eu trago como provocação, né? Eu venho trazer a dúvida, né? Aquela coisa de vamos pensar um pouco o que seria isso, né? Eu dizer que eu não sou racista, mas acreditar que o mundo tá cheio de racismo. Vamos pensar um pouco. E não sei se eu passo a palavra para a Janaína ou já pego a palavra. Quer colaborar um pouquinho nesse assunto também, Janaína? Deixar ela à vontade. Sim. Então, porque essa questão que o Vitor levanta é uma questão de reflexão individual mesmo, né? Cada um de nós que está aqui presente, porque se a gente não se reconhece como racista, a gente não avança. O racista, ele é sempre o outro, né? Então, assim, essa lente, né, quando a gente começa, por isso que eu bato muito na tecla da importância da gente ler, da gente estudar, né? Porque quando você começa a ler sobre, né, as questões raciais, quando você começa a estudar, você começa a ver, caramba, eu penso assim, eu tenho atitudes assim, então você começa a se reconhecer como uma pessoa racista, porque a nossa sociedade, ela é racista, né? O racismo está na nossa estrutura. Então, a gente não pode negar isso. Então, acho que é um exercício, né, para quem está aqui ouvindo a gente, né, de pensar, sim, né, porque a gente tem esse processo histórico de negar o racismo, né? Durante décadas a gente negou isso, então a gente ainda está nesse momento de reflexão, né? Para a gente se ver como racista e lá na frente, quem sabe, a gente conseguir avançar em relação a isso, né? Porque realmente é urgente. Aí quando a gente pensa no espaço escolar, né? Aí fruto dos estudos, né, que eu fiz também, o espaço escolar, por vezes, é um exercício para quem está ouvindo a gente pensar, não se reconhece como espaço racista. Aí, se você não reconhece esse espaço como espaço racista, você não vai falar sobre o racismo. A criança que apontar a outra, você vai falar, isso é coisa de criança. Esse professor, né, às vezes com uma fala racista, uma atitude racista, isso eu estou brincando. Então, esses pontos é que deixam claro, né, que a escola não se vê como racista, então ela vai continuar, né, seguindo o fluxo e aí deixando de discutir esse tema que é tão urgente para nós que somos educadores, né? Então, e isso acontece dentro das escolas, como no início eu citei, às vezes em pequenos detalhes, não é verdade? E eu tinha perguntado para o Vitor, e o bullying, o que ele tem a ver com isso? Você enxerga que tem uma correlação do bullying com o racismo? Pensando assim, no bullying, dentro de um recorte, porque antes de falar isso, eu tenho que falar para todos vocês que o racismo é uma violência. O racismo é uma agressão. E trazendo o recorte temático do bullying que eu estudo, que é a agressão e a violência, que ela é continuada, que ela se reproduz e se repete na vítima, sim, o racismo pode, sim, se correlacionar com o bullying. Porque no momento que você sofre essa violência racista e que você é impedido de produzir algo, de realizar alguma coisa, ou você
fisicamente é agredido e aquela violência, ela cria um trauma e esse trauma anda lado a lado com você durante uma vida, sim, esse racismo, ele tem relação com o bullying. Dentro desse recorte a qual eu estudo. Então, e cada vez mais, eu acho que repetir que o racismo é uma violência e repetir que quando a gente traz a palavra violência, a gente imagina um movimento grande e físico. E muito mais que um movimento físico, a violência, enquanto palavra, enquanto psicológica, enquanto emocional, é muito maior num corpo. O trauma, ele é muito maior. Então, é a gente refletir que, às vezes, uma palavra... E quando eu trago a palavra, trazendo aí os povos originários, que falam tão bem de que a palavra, ela se torna corpo e ela se movimenta entre o espaço. E também a gente vê aí que tem outros teóricos, o Deleuze-Guattari fala da palavra enquanto ordem. Então, a gente tem que ter cuidado com essa palavra que a gente reproduz, que a gente transmite, joga para cima do outro. Então, que a gente possa cada vez mais pensar. O meu projeto, que é uma palestra artística, que é uma ferramenta de experiência e experimentação dentro do chão da escola e também em territórios da educação, ele traz a reflexão do bullying, qual é a graça. E uma das provocações que eu trago dentro desse trabalho é que a gente possa pensar, antes de tomar uma atitude física, verbal, emocional, qual é a graça dessa atitude sendo realizada com você mesmo. Então, eu acho que é trazer esse lado aí. A sua fala me lembrou um trecho do Rubem Alves, que ele diz assim: aprendemos palavras para melhorar os olhos. Então, é momento de olhar, de enxergar o que acontece na nossa sociedade como um todo, e não dá mais para aceitar nenhum tipo de preconceito, de discriminação, nenhum tipo de violência, seja ela física, psicológica. É hora mesmo da gente conversar sobre isso, refletir e, de uma certa forma, vislumbrar formas e caminhos, né, de acabar com isso dentro das escolas, ou minimizar, porque eu vejo escolas que não se preocupam com essas questões. E é importante a gente se preocupar. Agora, eu queria muito poder mostrar um pouquinho do seu trabalho, Vitor, para o povo. Então, tem uma matéria aqui, gente, do Vitor Meirelles, e eu vou pedir o Marcelo para passar para a gente agora conhecer, tá bom? Eu dei o link errado, né? O gancho errado para o nosso suporte aqui e apareceu o vídeo do Congresso Conhecer, que foi incrível, gente, foi lindo, mas aconteceu semana passada. Eu vou pedir ao Marcelo do suporte para mostrar para a gente a matéria com o Vitor Meirelles agora, tá bom? Mas foi bom que vocês viram um pouquinho do que foi esse congresso. Agora vamos assistir a matéria com o Vitor Meirelles, a reportagem com ele. Do trabalho SBT dele. Rio, segunda edição, na campanha de valorização da vida, gente. Um assunto importante, uma série importante, acompanhe com a gente. Segunda reportagem de hoje, a nossa série contra o suicídio, assunto sério. Vamos falar dos problemas que o bullying e o cyberbullying podem causar.
Acompanhe esse material incrível com a Vitória Henrique. O bullying é uma prática que acontece principalmente em escolas. É o ato de ameaçar ou intimidar alguém, humilhar por qualquer motivo, excluir, discriminar, falar mal e até cometer agressões físicas ou verbais. O bullying traz sequelas, deixa marcas na vida das vítimas. Marcas tão profundas que, em alguns casos, pode levar ao suicídio. Quanto mais tempo a criança ou o adolescente sofrer bullying, maiores são os danos psicológicos. A vítima passa a acreditar que aquilo que falam dela é real. Segundo especialistas, é este sentimento de rejeição que pode levar à depressão e até a ideia de tirar a própria vida. Com esse sentimento de solidão, de angústia, ela deprime e muitas vezes não consegue falar com um adulto responsável na escola, não consegue a ajuda dos pais ou ter a atenção dos pais para que possam ajudá-la. Vitor Meirelles, ator e arte-educador, por anos ele foi vítima, mas conseguiu transformar o trauma em ação. Um trabalho em parceria com a produtora de impacto social, Arte Faz Parte. A gente utiliza uma linguagem narrativa, teatral, para que a gente possa, de uma forma bem interativa, se conectar àquele aluno. A palestra acontece em escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Essa arte bem-humorada, estilo stand-up, que a gente se aproxima daquele aluno e faz com que ele entenda que aquelas práticas não é algo bom. Além do bullying, existe também o cyberbullying. Hoje, existem até perfis criados nas redes sociais para essa prática. A polícia pede que pais e diretores de escolas denunciem os perfis. Falar sobre o assunto, lutar contra o bullying, o cyberbullying e principalmente abrir espaço para que estudantes vítimas possam se colocar é fundamental para superarmos essa prática e lutarmos pela valorização da vida. É extremamente importante o trabalho da arte, da palestra, da arte-educação na escola para que se promova consciência, reflexão de valores tão importantes como o respeito, a empatia, o acolhimento, ao respeito à diversidade, à singularidade de cada um. Quando a gente fala com um aluno, reverbera no professor, reverbera no pai, no filho. Então, a gente acredita nisso. Parabéns para esse ator aí, o Vitor Meirelles, obrigado à psicóloga e parabéns à nossa colega, né? A Vitória que está fazendo esse trabalho. Amanhã tem um novo episódio, Valorização da Vida, acompanhe. Sensacional o seu trabalho, Vitor. Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje com a gente, compartilhando um pouquinho. Conta pra gente um pouco mais sobre tudo isso que você faz. Como bem disse a matéria, eu fui vítima de bullying na escola e a partir daí, enquanto artista, ator, me juntei a alguns colegas que pensamos que a gente poderia de alguma forma trazer essas experiências que não foram boas para dentro da escola de uma forma artística que pudesse, de repente, transformar isso, para que, e pensando o que a Janaína acabou de falar lindamente, de se identificar, mas muito mais do nosso trabalho é trazer a identificação dos personagens, é trazer que eles se identifiquem no lugar de que estão praticando uma violência, seja ela chamar a outra pessoa de feia, entendendo que, ao falar que essa pessoa é feia, isso traz totalmente um transtorno por conta da importância do valor que essa pessoa dá para a beleza dela. Então, o trabalho, ele vem, eu não posso falar muito porque ele tem, eu não posso dar muito spoiler, porque ele tem aí um mistério, uma magia, como diria um colega meu, então só mesmo você convidando a gente para a gente participar, mas as experiências são maravilhosas, são momentos lindos, onde a gente consegue ver professores pedindo desculpa a alunos se abraçando, um pedindo desculpa ao outro, entendendo que o que ele fez foi um ato de violência, uma coisa que não tinha graça nenhuma, não era brincadeira, e é tão interessante a gente estar hoje no Congresso Brincar, né? Nessa live do Congresso Brincar, porque
a gente tem que cada vez mais entender, trazer realmente o conceito e o que é brincar, o que é a brincadeira, que é no espaço lúdico, no espaço de aprender, de conhecer e de se divertir, de produzir alegria e não sofrimento e dor. Então, a gente tem que cada vez mais ressignificar, ou melhor, eu acho que a palavra nem seria ressignificar, a gente tem que desestruturar, para ficar fixado esse racismo estrutural, mas desestruturar essa ideia de que brincar é só divertido para um e sofrimento para o outro. Então, dentro desse trabalho do Bullying Qual é a Graça, que é essa palestra artística, que atualmente é um projeto de pesquisa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas no Instituto de Psicologia da UFRJ, no Rio de Janeiro, então, que é pensar nesse brincar, nessa arte, como uma ferramenta de produção de existência e de pensar o fora como uma melhor forma de produzir vida, produzir alegria. Então, eu acho que esse cada vez mais é o caminho. Então, assim, não dando spoiler do que é o trabalho em si, vocês têm que ver. A Janaína falou da Lidiane, que é uma professora, que é uma colega lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ela teve a atividade lá e foi muito legal. Então, assim, se vocês quiserem dar spoiler, saber como que foi o resultado dessa experiência, perguntem aos professores, aos diretores que tiveram a atividade, ou chama a gente. E é isso, eu acho que essa é a palavra, esse é o pensamento, de que cada vez mais a gente possa produzir existências e vidas afetuosas, pensando o afeto no sentido positivo. Maravilhoso, Vitor. É isso, e eu sei que você viaja o Brasil todo, em escolas de toda parte do Brasil, com esse trabalho, né, do bullying, anti-bullying, teatral, e é incrível, foi muito legal a gente poder ver essa matéria. Quem quiser saber mais, segue o Vitor Meirelles, ele vai continuar aqui com a gente, mas agora eu vou pedir a Janaína Corenza para falar um pouquinho como a gente pode repensar o currículo, alterar esse currículo, visando, né, uma escola que não continue reproduzindo todo esse preconceito. Então, agora eu vou passar a fala para ela, a gente vai sair um pouquinho de cena, porque ela vai apresentar aqui práticas, vai apresentar um slide, e eu quero também anotar tudo isso, tá bom? Passa a bola para a Janaína. Obrigada, Paty. Depois a gente volta. Tá bom. Bom, antes de eu passar o slide, eu só queria falar uma coisinha, né, que eu acho que é muito importante, que é a questão da Lei 10.639 de 2003, que altera a nossa LDB, né, no seu artigo 26A. Então, eu acho que é importante frisar, né, isso, porque é uma exigência legal e todas as escolas precisam cumprir, né? Então, essa lei, ela exige uma mudança curricular, ou seja, né, o currículo da educação básica deve prever conhecimentos que abarquem, né, a cultura e a história africana e afro-brasileira na escola. Então, quando a gente fala de racismo, né, e isso é uma dúvida que, por vezes, muitos professores têm, o racismo não é sinônimo apenas de ações físicas, né, ou de ações verbais, de você agredir o outro fisicamente pelo simples fato de ser negro, ou de você agredir ele de forma verbal, com algum tipo de xingamentos, né? Quando você omite a história da África, quando você omite, né, os diversos conhecimentos produzidos em África, isso é uma violência também, porque você está negando para os seus alunos e alunas, né, sejam brancos ou negros, né? A questão do racismo não é uma questão das pessoas negras, é uma questão da sociedade brasileira. Acho que é importante frisar isso também. Então, quando esse currículo ele nega, né, os saberes oriundos de África, você está
tendo uma atitude racista também. Então, a mudança curricular para que os alunos e alunas aprendam que a África também faz e fez ciência, que tem saberes lá, que tem arte, que tem música, né? Então, é uma mudança que evidencie uma história contada por outros atores, né? Então, essa mudança curricular precisa mostrar conhecimentos que não se limitam à Europa, né? Porque o currículo que nós temos é um currículo eurocêntrico, né? Então, a escola, principalmente os, no caso, gestores, né? Diretores, eles precisam providenciar a formação desses professores, para que eles consigam inserir, né, nas suas disciplinas, nas suas aulas, conteúdos de origem africana e afro-brasileira. Então, eu organizei aqui alguns slides, né? Eu gosto de imagens, que eu acho que as imagens ajudam a gente a pensar. Aí eu vou pedir para o Marcelo botar os slides aí, para a gente poder conversar um pouco, né? A partir dessa educação antirracista, quais ações a gente pode ter e as práticas, né? Então, eu botei aqui 3 perguntas para que vocês, ao longo aí da minha fala e da fala do Vitor, vocês pensem, né? Primeiro, eu acredito que o racismo existe, né? Eu acho importante discutir o tema com os meus colegas que trabalham na minha escola. As práticas preconceituosas podem prejudicar o andamento do meu trabalho com as crianças? Então, ficam essas perguntas aí para vocês irem refletindo. Aí, uma outra pergunta, né? Eu estou trazendo aí um monte de perguntas. Se o racismo ele é estrutural, ele está na escola? Né? Aí eu vou já trazer a resposta para vocês. Sim, ele está. Mas como, Janaína? Lá na minha escola, né, nós tratamos todas as crianças iguais, não tem isso. Então, eu vou trazer algumas pistas, né, para que a gente pense nesse espaço escolar e nas suas práticas racistas. Né? Aí aqui eu trouxe algumas, né? Livros que apresentam imagens de pessoas negras escravizadas, sofrendo, sem reação, sem enfrentamento, né? Essas imagens ajudam a perpetuar o racismo, porque aquela criança que está vendo aquela imagem, ela vai achar que as pessoas negras vieram, né, de forma violenta, saíram de África de forma violenta, chegaram aqui no Brasil apenas como mão de obra. Então, a gente precisa contar que houve revoltas, houve conflitos, né? Houve lutas, para que essas crianças, principalmente as negras, entendam que a sua ancestralidade é de luta, é de resistência. Né? Um outro aspecto, murais com representações apenas de pessoas brancas. Toda escola tem mural. Né? Duvido se alguém vai botar aí no chat que na minha escola não existe mural. Toda escola tem mural. E o mural, os murais, né, são representatividade na escola. A criança circula por essa escola. E, às vezes, a gente só faz imagens de figuras de pessoas brancas. Então, essa criança negra ela não se reconhece nesse espaço escolar. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Livros de histórias sem protagonismo negro. Vamos contar, né, educação infantil, né, que tem muita ligação com a contação de histórias, e a gente, às vezes, não se atenta, né, para ver que aquelas histórias não trazem as figuras negras como protagonistas. Né? Conteúdos que não retratam conhecimentos africanos. Aí, como eu falei, em relação à lei, né? Os nossos currículos são eurocêntricos, então a gente estuda muito pouco a África. Quando, né, a gente ensina a África, a gente se prende ao momento que os europeus chegam em África, como se não tivesse história antes disso, como se não tivessem grandes reinos, riquezas, saberes, né? Então, esses livros são livros racistas também, né? Falas dos educadores a respeito dos cabelos crespos, soltos das crianças negras, né? Às vezes cria-se esse rótulo que o cabelo crespo, black, né, é um cabelo que não está arrumado, que está sujo, que não está
cuidado, mas é simplesmente um cabelo crespo. E nós precisamos, enquanto educadores, né, apreciar todos os tipos de cabelo, né? E o outro ponto que eu botei, a história da África, aparecer, eu botei entre aspas, né, na escola apenas em novembro. Nós temos o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, uma data importantíssima para a gente discutir, né, a questão das relações étnico-raciais, só que a África, a história da África, né, a cultura africana e afro-brasileira não pode aparecer somente no mês de novembro. A exigência da lei é mudança no currículo, então você vai ter conhecimentos de origem africana ao longo do ano. Aí, em novembro, né, é possível realizar um evento, uma atividade, mas como culminância das atividades que foram desenvolvidas. Porque, senão, depois a África ela some das aulas, né? Então, são pontos para a gente pensar. Mas e aí, Janaína? Estou aqui identificando alguns aspectos que você traz. Como é que a gente faz para a gente mudar, né? Então, eu botei algumas pistas também, né? Apresentar às nossas crianças histórias que contam sobre a África, sobre as riquezas que a África tinha antes dos europeus lá invadirem e que tem, né? Tem muitos países africanos que se aproximam, né, de nós, né? Pensando na questão econômica, na questão política, na questão social. Então, é possível desenvolver aulas, né, com foco na África que não seja apenas a escravidão. O outro ponto, histórias com crianças negras protagonistas, né, para que essas crianças se reconheçam como heróis, né, como vencedoras, enfim, né? Murais com representações que revelem a diversidade da escola. Aqui a nossa ênfase é a questão racial, mas a escola é muito diversa. Você tem um aluno branco, você tem um aluno negro, você tem um aluno alto, o baixo, o louro, o crespo, né? Enfim. Então, que esses murais eles possam representar a diversidade de cada escola, né? O outro ponto é a gente problematizar as imagens do livro didáticos que trazem representações de pessoas negras subalternizadas. Eu trago essa questão porque, né, às vezes eu vou em escolas para levar essa discussão e às vezes os professores apontam, mas eu só tenho o livro didático. E agora eu vou rasgar, eu vou jogar fora? Não, mas não vamos naturalizar as imagens das pessoas negras no livro didático representadas de forma subalternizada. Então, a gente vai conversar com a criança, a gente vai levar outras imagens, né? E, por fim, ensinar conteúdos a partir de perspectivas africanas e afrodiaspóricas, para que essa criança ela entenda que a África produz conhecimento também. Então, aí eu trouxe algumas imagens, né, de algumas ações que podem perpetuar o racismo na escola. Então, os murais, conforme eu apontei, né, se a gente não tiver essa lente racial, a gente vai achar que é normal você ter apenas, né, essa figura de pele. Até a questão da discussão da cor da pele seria uma outra live, né, Paty? Mas para a gente ver o quanto esses murais são embranquecidos, né? Aí eu botei aqui alguns exemplos. A gente tem Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia do Professor. E será que essa figura negra ela está presente nesses murais, né? Esses enfeitezinhos que bota, né, banheiro, enfim. A representação negra, por vezes, ela é ausente. E aqui em relação aos livros didáticos, né? Livros didáticos que ainda reforçam o racismo. Eu botei aqui alguns exemplos, né, para a gente pensar. Circule o lar em que as pessoas estão felizes. Aí você tem um grupo, né, uma família negra e uma família branca, porque justamente a família negra vai ser representada como uma família que não é feliz. Que recado esse exercício passa para as nossas crianças, né? Esse outro, né? Cubra o pontilhado que liga cada profissional ao seu local de trabalho. Então, você tem 3 imagens, 2 dessas, né, com uma pele clara, né, se é uma diretora, professora, e quando aparece a figura negra, está ligado a
atividade de limpeza, de cuidar. Então, essa criança, ela, às vezes, não se vê ocupando outros espaços. A mesma coisa é essa atividade aí, né? Você está trabalhando com profissões, e você tem 4 profissões, sendo que apenas uma delas, representado com a figura negra, não requer estudo, né? Como o médico, o dentista, enfim. E aqui uma charge, né, para trazer essa reflexão, em que diz: eu nunca tinha visto um saci branco e de olhos azuis. E ele responde: de onde eu vim, só tem gente branca. E de onde tu veio? De um livro didático. Então, que a gente possa ter esse olhar aí, né, em relação à questão racial, para não reforçar o racismo com as nossas crianças. Aí, aqui, eu trouxe algumas dicas, tá, de livros para a gente pensar nessa educação racista. Como eu coloco isso em prática, né? Então, eu inicio com esse autor, que é professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Renato Nogueira, em que ele tem uma série de livros. Eu botei aqui alguns que trazem 2 personagens principais, que são negros, né, a Nana e o Nilo, e ele vai trabalhando diversos enredos, né, e também algo que lembre, né, que ajude nesse estudo sobre o conhecimento africano. Essa é a professora Sandra Rosa, que também tem um trabalho incrível, né? Ela tem diversos livros com a discussão da representatividade negra, com a discussão africana também. E existem editoras especializadas, né, que trazem nos seus enredos de história a questão racial. Então, aqui eu botei 4, né, mas tem outras também, que às vezes o professor não sabe, né? Poxa, eu queria muito trabalhar alguma história, algum livro com a turma, e eu não sei onde encontrar. Então, eu deixo aí essas dicas, né, para vocês. Essa página é uma página muito legal também, né, que uma professora fez um levantamento de 100 livros infantis em que tem a representatividade de meninas negras. Então, fica aí essa dica também. Essa coleção, né, ela é muito bacana, é um livro muito bonito, as cores, né, em que traz a história, a biografia de diversas pessoas negras, né? Umas não estão mais entre nós, outras estão, né? Mas é uma forma de conhecer histórias de pessoas negras que fizeram mudanças, né? Então, fica essa dica também. Aí aqui, né, são algumas propostas também de livros, e eu queria chamar a atenção para um aspecto, né, da importância da gente mostrar para a nossa criança quem escreveu aquela história. Porque o livro por si, o enredo já é riquíssimo, né? Você ter ali a figura negra, mas mostrar para a nossa criança quem escreveu é fabuloso. Porque os nossos livros, nós temos muitos livros que são escritos por pessoas brancas. E essa criança, às vezes, ela não se vê. Então, quando ela vê a imagem, aí tem vários, né? Tem homem, tem mulher, tem pessoa mais nova, tem pessoa mais velha. E ela pensa, nossa, essa pessoa que escreveu parece comigo, parece com a minha mãe, né? Parece com a minha tia, parece com o meu irmão. Então, dela se vê também como uma pessoa que pode escrever, um escritor ou uma escritora. Então, geralmente, os livros vêm com a foto, né, de quem escreveu a história. Então, a importância da gente mostrar esse rosto para as nossas crianças. Então, tem aí uma série de exemplos, né? Tem o Lázaro Ramos tem escrito alguns livros infantis, aí já é um rosto que as crianças conhecem mais, por causa de novela, é ator, mas mostrar que, né, a pessoa negra ela pode escrever também, ela é capaz de escrever também. Aí aqui eu já estou indo para o final, tá, Paty? Alguns exemplos de atividades, né, para poder desenvolver com as nossas crianças. Esse aqui é um excelente exemplo, né, que você tem a imagem de uma pessoa negra, o nome e o que a pessoa faz. Então, olha que aula incrível, né? Um exemplo aí, a Nilma Benites, né, ela é engenheira agrônoma. Então, a criança ela não vai apenas pintar,
né, ela vai querer saber o que é ser uma engenheira agrônoma, né? O que faz? Precisa estudar? Né? Então, aí, só naquele desenho, o professor vai poder desenvolver uma série de coisas e mostrar para aquela criança que ela pode, sim, ser uma engenheira. Assim como a nossa querida Conceição Evaristo, né? Ela é doutora em literatura. Doutora, mas ela é médica, que a criança tem essa questão, né? E você vai ensinar ali, né? Quais são os passos, como é que se faz, aonde se estuda. Então, é uma representatividade negra que esse professor, professora, né, pode explorar a partir de outros conhecimentos também. E aqui essa última imagem das cientistas negras brasileiras, né, que a nossa ciência é uma ciência muito branca, né, uma ciência de homens brancos. Então, mostrar para as nossas crianças que há cientistas negras fazendo trabalhos incríveis. Aí, esse reforço de mulheres, né? Porque a gente sabe que a ciência é um espaço ocupado por homens e homens brancos. Então, você tem poucas mulheres, e quando a gente pensa na mulher negra, esse número ele fica menor ainda. Enfim, aí eu deixo aqui essas duas dicas também. Eu adoro esses dois livrinhos, porque eles trazem várias atividades práticas, né, com imagens, enfim, né, se vocês conseguirem adquirir, vocês vão ver que é possível a gente desenvolver atividades em prol de uma educação antirracista. Aí eu deixo essa frase, né, para a gente fechar: numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, né, da Angela Davis. E para isso a gente precisa botar isso na prática. Aí eu fecho com o meu livro, depois a Paty, né, a gente pode conversar um pouquinho mais. E esse livro é uma discussão, né, sobre educação antirracista. Tem 9 artigos, né? Ele foi escrito. Eu tenho um artigo com mais 8 professoras negras que discutem práticas antirracistas na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens adultos. Então, fica como uma dica também. Aí as minhas referências, e é isso. Nossa, eu estou encantada, Janaína, porque como especialista em pedagogia de projetos, eu trabalho muito com a literatura. Então, você traz uma riqueza nesse material de tantas, inúmeras sugestões possíveis ali para iniciar um bom projeto pedagógico. Eu vou querer ver esses livros todos. E esse material você vai poder disponibilizar para o nosso público lá no Telegram do Congresso Brincar? Sim, eu posso deixar, sim. Ai, que maravilha, gente. Então, olha, quem não está no grupo do Telegram, acessa agora, corre lá, porque depois o material da Janaína será disponibilizado, gente. Que maravilha. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E, assim, aproveitei muita coisa em relação aos murais, em relação ao que a gente observa, né? Porque a escola, quando você olha em volta, é o retrato daquele grupo, do grupo que ali pertence. Então, é muito importante prestar atenção nisso tudo. Eu fiquei muito feliz, eu gostei bastante. E, assim, a gente tem quase 1 hora de live. Eu sei que as pessoas querem, anseiam saber mais de vocês. Tem gente aqui deixando comentário, perguntando. Mas eu vou dar uma paradinha para que vocês possam beber uma água, ir ao banheiro rapidinho, para falar aqui com as pessoas. É normal, é só bem rapidinho, 2, 3 minutinhos, tá? Para que vocês possam aí se refazer, respirar. E eu quero conversar com você que está aí me assistindo nesse momento ou que vai me assistir depois, contar para você que nessa próxima semana, quem sabe você vai assistir em tempo, nós teremos um super mega evento. Você que se interessa em trabalhar também como palestrante, você que já é professor, professora, ou que tem aí uma habilidade linguística, gosta de falar em público, quer impactar pessoas, mudar a vida das pessoas e viver mesmo. Viver como palestrante, ganhando dinheiro para isso, sendo bem remunerado, tem uma experiência única, imperdível, que eu já participei, estarei participarei novamente, estarei lá no evento, que é a Escola de Palestrantes. A gente tem um vídeo, uma imagem, Marcelo, para passar para a galera sobre a Escola de Palestrantes?
time incrível também, um grupo aqui que faz a diferença na vida das pessoas que lidam, que trabalham com palestras. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, nos dias próximos 25 e 26 de novembro. E se você quer, se você tem interesse, corre, acessa o site, porque as vagas estão realmente terminando. Em breve, essas inscrições serão encerradas. Então, corre e acessa lá. Eu sei que vocês gostam muito de prática, de dica, de sugestões de atividade. E eu trouxe também um videozinho que eu acho a coisa mais linda, que é para valorizar o nosso grande companheiro aqui das lives do Congresso Brincar, que é o professor Marcelo Serralva. Ele que é cantor, compositor e compõe músicas lindas. E essa musiquinha é linda, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. Se você não conhece, quem sabe você leva aí para a sua escola, para a sua creche nessa próxima semana e começa com um olhar diferenciado para tudo que tem ao seu redor. Solta para a gente o clipe do Marcelo Serralva, por favor, Marcelo, do seu xará. Marcelo Serralva TV. Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado, o seu cabelo enrolado. Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode o seu cabelo ser tão belo, quando você anda ele sacode. Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode o seu cabelo ser tão belo, quando você anda ele sacode. Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado, o seu cabelo é tão lindo enrolado. 1, 2, 3 caracóis no seu cabelo, 4, 5, 6 cachinhos no seu cabelo, 7, 8, 9 lacinhos no seu cabelo. Menina do cabelo crespo, 1, 2, 3 caracóis no seu cabelo, 4, 5, 6 cachinhos no seu cabelo, 7, 8, 9 lacinhos no seu cabelo. Menina do cabelo crespo, cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado, o seu cabelo enrolado. Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode o seu cabelo ser tão belo, quando você anda ele sacode. Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode o seu cabelo ser tão belo, quando você anda ele sacode. Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado, o seu cabelo é tão lindo enrolado. 1, 2, 3 caracóis no seu cabelo, 4, 5, 6 cachinhos no seu cabelo, 7, 8, 9 lacinhos no seu cabelo. Menina do cabelo crespo, 1, 2, 3 caracóis no seu cabelo, 4, 5, 6 cachinhos no seu cabelo, 7, 8, 9 lacinhos no seu cabelo. Menina do cabelo crespo, cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado, o seu cabelo enrolado. Inscreva-se no canal. Ah, é isso, gente. É a arte, a literatura, a música, o teatro que torna a nossa educação viva e que faz toda a diferença. Olha que comentário legal. Coloca aí para mim na tela, Marcelo, da Maria Ribeiro. Ela diz: sou nordestina, descendente de índio, pedagoga, psicopedagoga e tenho muito orgulho de ter no meu currículo uma pós em cultura afro-brasileira.
Beijo, Maria Ribeiro, que delícia de comentário. Bota também para mim a Marlene, professora, ela diz assim: uma riqueza mesmo, que maravilha, vou salvar o material e colocar em prática. Falando do material lá da Janaína Corenza, realmente maravilhoso. E a Vera Lúcia veio aqui dizer, tio Marcelo, que legal, sempre brilhando nas suas músicas. Tem gente aqui da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu vou chamar meus convidados de volta, né? Eles vão voltar, Vitor Meirelles, Janaína Corenza, porque as pessoas estão curtindo muito, estão comentando, estão mandando mensagens para vocês, e isso vai aumentar. Eu sei que depois vocês vão ler muita coisa legal, muita coisa boa, mas algo que fiquei assim pensando enquanto ouvia a música do Marcelo, e ainda lembrando da fala de vocês dois, é muito interessante que nós, adultos, também possamos ter um acervo, né, de literatura, escritores negros, música produzida. Eu acho que a música ainda está mais enraizada na nossa cultura, mas a literatura nem tanto, né? E aí eu ouvi a Janaína falar da importância de mostrar quem é o autor de tal livro, trazer o livro de literatura infantil e quem é esse autor. E aí eu pensei, vamos aqui, se vocês estiverem aí ao lado, eu tenho uma super dica aqui que eu peguei para vocês para hoje. A minha dica, olha, de hoje, começar com a minha, é um livro de poesia da Elisa Lucinda, que eu achei num sebo, gente, achei maravilhoso. E a minha filha é muito fã, eu também já assisti a Lucinda no teatro, e peguei para deixar de dica para vocês. Eu acho que ela tem outros também muito bons. E aí, vocês dois também são escritores, né? Quero saber dos livros de vocês e das dicas de vocês. Então, acabou que no slide eu já falei um pouquinho, né, do livro que eu organizei sobre práticas curriculares antirracistas, né, da editora WAK. Eu tenho outro também que fala sobre a formação inicial de professores, né, a importância do debate racial estar, né, nessa formação. E eu separei dois, não está comigo, que eu emprestei para uma aluna, mas eu vou mostrar que eu citei, né, o Vitor também citou, que é o Racismo Estrutural do Silvio Almeida. Para quem pensa, né, em se aprofundar na questão do racismo, esse livro ele é fundamental, né? Então, é um livro pequeno, mas você sai com ele com diversas reflexões. Um outro que é dessa coleção também, que é do Femininos Plurais, que se chama Racismo Recreativo, do autor Adilson José Moreira. Importantíssimo também para a gente sair dessa fala de que as crianças só estão brincando. Isso não é racismo, né? E a gente tem que educar que o racismo não é brincadeira. O racismo é algo sério. E eu vou deixar como dica esse também, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Gente, tem que ler, porque você começa a ver o quanto cada um de nós somos racistas e a gente não enxerga isso. E esse livro ajuda a gente a enxergar. Então, são essas dicas que eu deixo, Paty. Seu microfone está fechado. Muito bom, gente. E você, Vitor? Olha, vou te falar que assim, eu tenho aqui uma obra escrita por mim, Vitor Meirelles, e também por Marcos Peu. É uma obra de poemas, Marcos e Marcos, que traz um pouco das marcas e dos marcos, né, das nossas vidas enquanto negros, que tem toda uma inspiração em Djamila, Conceição, Carolina Maria de Jesus, Sérgio Vaz, Mano Brown. Então, é um livro que você pode adquirir através do meu Instagram, através também da Amazon Prime, desculpa, Amazon Livros, Amazon Prime é de vídeo, né? É porque eu sempre confundo, porque eu também já vou falar uma dica, o filme Quando Lembro de Chico, na Amazon Prime. Tem um livro, um filme, Quando Lembro de Chico, e aí vejam e depois me digam o que vocês acharam. E o livro, Marcos e Marcos,
na Amazon Livros. E assim, eu sou um sujeito que enquanto as pessoas vão falando, eu fico ali cognitivamente que nem um louco. E aí a Janaína falou da questão da história em quadrinho, né, da questão do herói, né, melhor, do herói. Então eu queria trazer como dica também o Observatório Carioca de HQs, que é um Instagram, e eles têm um livro chamado Negritude, Poder e Heroísmo, do Herbert de Oliveira. Então, essa obra, ela traz essa questão dos heróis negros, e quanto é importante, a Janaína já disse, mas eu tenho que frisar, gente, eu acho que, porque eu, enquanto artista ator, aprendi que para que a gente possa copiar ou decorar na nossa mente, a gente tem que repetir. Então, assim, a importância da gente cada vez mais apresentar as pessoas que estão ali. E eu digo muito que, na minha vivência, eu tive a proximidade com artistas como a Chica Xavier, e isso foi muito importante, porque eu não me vi enquanto artista. Por que eu não me via enquanto artista? Porque eu não me identificava, não existia uma representatividade no teatro, na tela. Então, quanto a Janaína traz de importância, a gente tem aí, na Fiocruz, Joaquim Venâncio, tem Machado de Assis, Lima Barreto. Então, a gente pensar cada vez mais em apresentar essas pessoas. E se você é negro, é doutor, é educador, é artista, jogador de futebol, que você possa também ser reconhecido e trazer, porque é muito importante. Quando eu trago que eu sou do Complexo de Favelas da Coreia, Senador Camará, no Rio de Janeiro, é para mostrar que eu vim de lá e que as pessoas que estão lá também podem alcançar. Então, e isso também, se você pensar, está dentro do racismo estrutural. Então, que a gente possa, e cada vez mais, mudar isso. Vamos desestruturar, vamos desabar essa edificação de tanto tempo. E a Janaína traz também a Djamila Ribeiro, e a Djamila ela tem uma frase que é: precisamos romper com os silêncios. Então, se a gente quer pensar uma prática educacional antirracista, então a gente tem que dar palavra e ouvido. Quando eu digo dar palavra, não. Na realidade, essa não é a melhor expressão, mas trazer os colegas docentes para junto de você, aqueles colegas negros, aquele colega que tem mais conhecimento em relação a isso, em relação ao letramento racial, porque quando a gente traz uma palavra que a gente está incorporada culturalmente por esse racismo estrutural, a gente tem que entender que essa palavra não é legal. Então, se a gente tem um colega que conhece o letramento racial, conhece essas expressões e podem mudar isso, é maravilhoso. Vamos trazer uma polifonia dentro do campo educacional, uma polifonia racial, e não pensar só nesse colonialismo eurocentrado aí, só nessa fala, como bem a Janaína trouxe para a gente. Então, é isso, minha dica. E depois, se tiver ainda um tempinho e puder, eu queria trazer uma proposta. Mas obrigado. Pode. Deixa eu só falar uma coisa do livro que eu acabei, que você falou que era importante falar como a pessoa pode adquirir, né? Vocês podem mandar um e-mail para mim, né? Que eu falo o valor e envio via Correios, tá bom? Aí a Janaína. E o bom disso é que vai autografado, gente. Quando vocês compram direto com a gente, com os autores, que a Janaína é minha colega de editora, então, quando vocês vêm e pedem, você tem um exemplar para vender? Vai com o nosso autógrafo, nosso carinho, né, Janaína? Fala o seu e-mail, vou pedir para o Marcelo também escrever lá no chat do YouTube, para todo mundo poder pegar. Beleza, então é janaína.corenza, que é o meu sobrenome, né? @IFRJ, que é o Instituto Federal Rio de Janeiro, .edu.br. Vai ser um prazer enorme enviar, tá bom? Muito bom. E tem um outro livro muito interessante da nossa editora, que falando aqui da WAK, que é o do Jonathan também Aguiar, que foi lançado há pouco tempo, gente. Jogos e Brincadeiras Africanas. Eu acho que é uma ideia, o brincar que nasce no chão.
que nasce do chão. Fica aqui a dica também, quem quiser adquirir os livros da WK, o da Janaína, o do Jonathan, que eu sugeri agora, os meus também, não são específicos sobre o tema, mas eu sempre tive essa preocupação e tenho essa preocupação. Então, eu acho que nos 2 sobre projetos, eu relato projetos de sucesso, pelo menos um projeto de sucesso, onde nós abordamos o assunto. E acho que essas práticas são importantes, não é para a pessoa copiar a prática, é para se inspirar, para ver que é possível trabalhar e como desenvolver nos seus grupos ali, adaptando as suas realidades. Gente, agora tem cada comentário legal aqui. Eu vou pedir o Marcelo para botar só mais um para a gente aqui, pelo menos. Depois vocês têm que ler. Olha, tem aqui o da Fátima Crispim. Ela escreveu: riqueza de live, Janaína, amei todas as dicas, vou colocar em prática com as minhas crianças para trabalhar a diversidade dentro da sala. E a hora é agora na educação básica para pensar no futuro da vida adulta dessas crianças. Amei, muita contribuição. Beijo, Fátima, todo mundo que está escrevendo aqui. Queria poder ler e mostrar de todo mundo, mas com certeza depois a gente vai ver com muito carinho, tá? Essa interação é muito importante para a gente, saber que vocês estão gostando. Então, peçam que a gente volta. Fala assim, quero ver a Paty Fonte, a Janaína Corenza e o Vitor Meirelles de novo, não é? E a gente encontra uma data e volta aqui para falar mais, trazer mais coisas para vocês. Tá quase no finalzinho da nossa live, né? Mas eu sempre peço aquela mensagem final, que pode ser uma música, pode ser um pensamento, pode ser uma poesia, o que vocês quiserem, pode ser até uma única palavra. Antes dos nossos convidados falarem a mensagem final deles, eu vou pedir para vocês que estão aí, que vão ficar até o final para pegar o certificado dessa live, deixa uma mensagem final para a gente também, deixa aquela curtida básica, escreve aí uma mensagem ou uma palavra que seja, para essa injeção de ânimo, essa energia boa reverberar para todos nós. Vamos lá. E aí, Janaína, qual é a sua mensagem final? Então, reforçando a questão da importância de estudar o tema, se aprofundar, né? E a escola é um espaço potente, né? A importância dos professores se reunirem no espaço escolar. Às vezes não precisa fazer um curso fora. É claro que um curso contribui muito, mas as práticas que existem dentro das escolas podem contribuir, né, com essa formação. Às vezes, aquele professor do lado, coleguinha do lado, faz um trabalho incrível e você não tem noção, né? Então, unir aí forças nessa luta antirracista. Eu vou deixar uma outra indicação, que é o livro da Bell Hooks, que é uma mulher negra que fala de amor, né? A prática pedagógica é uma prática de afetividade. Então, quando a gente tem na nossa prática combate ao racismo, você está demonstrando afetividade, né? Que essa criança negra se veja nos diversos espaços e que essa criança branca entenda que a criança negra ela é capaz também. Então, é um conjunto de ações, né? Que a gente possa manter essa luta e, antes de tudo, é uma lei, é um direito, né? Nossas crianças têm o direito de aprender a história da África a partir de autores africanos e afro-brasileiros, né? É um direito que ela tem. Quando você garante esse direito que está na nossa LDB, isso é uma prática de afetividade também. Então, agradecer imensamente nessa tarde, prazer enorme conhecer Paty, Vitor, que a gente possa se encantar também em outros espaços. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a sua colaboração na live de hoje. Vamos sair daqui muito enriquecidos com tudo que conversamos, refletimos, com todas as dicas. Obrigada mesmo, Janaína. E você, Vitor Meirelles, qual é a sua mensagem final? Olha só, antes de falar mensagem, assim, a Janaína me acionou de novo. Que ela falou em amor, aí eu lembrei que ela falou do Renato Nogueira, e eu tive a oportunidade de assistir uma aula com ele, e eu não podia deixar passar, porque a gente está falando de educação antirracista. Então, é lembrar que o Renato ele tem todo um trabalho dentro dessa temática, onde ele traz a filosofia orumilá, para a gente lembrar que lá quando os gregos estavam também fazendo filosofia, a África também estava
largando mão na filosofia Orumilá. Então, e tem toda a relação também com os afetos. Então, depois dá uma olhadinha no material do Renato Nogueira, o Júlio Tavares também, professor da UF e da UFRJ, que também tem um trabalho sobre letramento racial, que é maravilhoso. Então, corre lá. E, assim, vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu fiz uma proposta sobre uma audiopoética de descrição numa oficina com alunos que eu tenho cegos de teatro, e eu queria apresentar minha audiopoética de descrição e pensando que vocês que estão aí também depois possam pensar nessa ferramenta de como que o aluno, e até mesmo a si mesmo, você quer se apresentar para o outro, trazendo a poesia e o belo que existe dentro de você, as coisas positivas. Então vamos lá para minha audiopoética descrição. A negra lindeza cobre em manto beleza a realeza que habita em mim. Preto que na periferia dos territórios da vida, com arte e educação, realiza afeto de bom coração. Victor Meireles, o Guerreiro da Luz. Muitíssimo obrigado, Janaína, pela troca, por você trazer esse conhecimento para mim. Pati, pela oportunidade, pelo convite, né, de estar juntinho aí com você. Diego, pela tradução em Libras. Muito obrigado. Mas calma aí. Eu quero saber como as pessoas encontram vocês, além do e-mail. Encontram vocês aonde? Qual a rede social que elas encontram? Em que lugar é possível achar o Victor Meireles e a Janaína? Então, eu tenho uma página, né, no Instagram, que é de um projeto que eu desenvolvo com minhas alunas da matemática, da química e da física, né? Embora a gente tenha uma quantidade quantitativa de professores aqui da educação infantil, ensino fundamental, mas a gente trabalha com cientistas negras brasileiras. Então, é @cientistasnegras. Por que isso? Mais uma vez, né? Para que as crianças se vejam nesses espaços. Poxa, eu posso ser uma cientista, né? Porque quando a gente fala em ciência, a primeira imagem que vem é um homem branco, cabelo arrepiado, a língua para fora. E a ciência não é só isso. A gente tem cientistas incríveis, mulheres negras. Então, vou pedir, né, para quem está nessa vibe dessa discussão, dessa criança se ver, né, é @cientistasnegras. Acho que vocês vão gostar. A gente bota dicas de livros, de leitura, a história dessas mulheres, né, todas as contribuições para a ciência que elas trouxeram aí ao longo do tempo. Então, a nossa página, né, que existe desde 2019, então, quem quiser dar uma olhadinha lá, curtir, ajudar a divulgar, né, e as crianças pequenas se amarram, porque veem que essa ciência é uma ciência que pode ter a representatividade negra também, viu, Paty? Sensacional, já vou seguir agora, eu, Congresso Brincar também. Vamos seguir @cientistasnegras, é isso? Maravilha. E, Victor, fala pra gente como é que a gente segue você. No Instagram, Victor Meireles, ator, Victor com C, Meireles com 2 L's, está aqui no meu perfil aqui, eu nunca sei essa coisa. Está aqui na telinha. Embaixo. Isso, Victor Meireles, ator. Vocês também podem falar através do e-mail. No Facebook também tem Victor Meireles, ator. E eu gostaria também, tem o Arte Faz Parte Produções no Instagram. Lá eu lembrei de uma coisa, também falar de mim é complicado por conta dessas práticas de violências racistas. Então, vamos trabalhar aí o antirracismo. Então, assim, o Arte Faz Parte Produções, lá tem um link que você pode ter acesso ao livro a partir de uma promoção da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal, o livro e-book de graça, Marcos e Marcos. Então, se você não pode pagar, então não tem condições no momento, adquira lá. E compartilhe. É isso. Victor Meireles, ator, no Instagram. Eu acho que é isso. Maravilha. E toda semana você faz live, não é, Victor? Que eu já participei. Vamos falar isso aí? Olha, te falei que eu fico nervoso, eu esqueço. Falar de mim é um... Então, toda terça-feira, no meu Instagram, Victor Meireles, ator,
tem uma live que é o Ler em Voz Alta, às 8 da noite. 20 horas, Victor Meirelles ator, às 20 horas. Eu tenho uma live onde a gente faz leituras, bate-papos. É um encontro literário, poético, divertido, de coisas boas. E falando em coisas boas, na quarta-feira, às 20 horas, eu já estou aqui ao vivo, que eu gosto disso, né? Que essa coisa ao vivo não tem como cortar, entendeu? Para editar. Então, ao vivo, eu já faço convite para a Janaína para estar com a gente. Eu vou passar para a produção do Arte Faz Parte, num dos episódios do Só Coisas Boas, porque o que ela trouxe hoje para mim e para todos nós é muita coisa boa. Então, a gente tem essa live toda quarta-feira, às 8 da noite, Só Coisas Boas, no Instagram do Arte Faz Parte. É muito legal, já participei, Janaína, você tem que participar lá com o Vitor também. E olha, o povo continua escrevendo, a gente agora realmente está no finzinho da nossa live, mas eu tenho que dizer para vocês, olha, que muita gente falando, a Vera Lúcia Logrado falando, sugiro que tenha outra live com esse tema. Tenho aqui também a Marlene falando que hoje foi muito bem proposto o tema, parabéns aos palestrantes. A Tsu Lisboa, tarde maravilhosa, nós da creche Protita Iramaia, na Bahia, parabenizamos. A Rosângela também. Então, para todos vocês, olha, um beijo enorme. Mais uma vez, muito obrigada, Janaína Corenza. Muito obrigada, Vitor Meirelles. Muito obrigada, Diego Hernandes, por traduzir aqui a nossa live. Muito obrigada, Marcelo, que está aí no suporte. E todos vocês, com certeza, no próximo sábado, teremos uma outra live tão interessante quanto essa e voltaremos em breve. Olha, um beijo muito grande para vocês. E agora está acabando mesmo, gente. Só rapidinho, como eu digo, coisa boa gera coisa boa, compartilha, curte, reproduz e realiza. Chama a Janaína aí para sua escola, chama o Victor Meirelles, vamos compartilhar essa live, porque é isso, minha gente, é só dessa forma. Pode me chamar também que eu quero ir. Vamos lá, chama todo mundo. A gente vai para o Brasil e para o mundo. Eu sou facinho, só convidar. Adorei. Beijo, como é que é? Curte, compartilha. E coisa boa, eu parafraseei o profeta Gentileza. Ele dizia, gentileza gera gentileza. Eu digo, coisa boa gera coisa boa. Então, curte, compartilha, reproduz, realiza e produz. Adorei. Com essa, a gente encerra com chave de ouro, gente. Muito obrigada. Tchau, até sábado que vem. Tchau.